Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir. Eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar. Mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão. Mais um assunto que eu quero falar com vocês agora. E o assunto envolve o dólar. O dólar, porque o dólar nesse momento está aqui a 5,42. Vocês imaginam, no caso de uma vitória do Trump e de um fortalecimento da economia americana, o que vai acontecer com o dólar? Se está 5,42 a dólar, era 4,85 quando o Lula assumiu. A gente passou aí boa parte do governo Bolsonaro com um dólar na casa dos R$5. E aqui entre nós, eu acho que o Paulo Guedes fazia de propósito uma defesa do câmbio para poder favorecer as exportações brasileiras, proteger a indústria brasileira. Eu acho até que fazia, tá? Mas 5,42, a pergunta que fica no ar para mim, e a pergunta que vocês devem estar se fazendo nesse momento, estou esperando o Bruno Musa entrar conosco aqui a qualquer momento, ele está saindo do Oeste, está um minutinho atrasado, mas a pergunta que vocês devem estar se fazendo nesse momento é: será que aqueles economistas que fizeram L já se arrependeram? Será que já bateu um arrependimento horroroso neles? Porque eu me pergunto, essas pessoas que são pagas para fazerem as suas análises. O cara é o analista de macroeconomia. É que vocês não sabem como é que esse troço funciona. Tem uma galera que ganha uma grana para fazer análise de conjuntura. Aí os caras geram todos os dias para os investidores no mercado, tal, os papers, dizendo: olha, isso que deve acontecer com o Brasil, a projeção é essa. Aí você tem até o Boletim Focus, projeta PIB, projeta inflação, projeta isso, projeta aquilo, para dizer o que está acontecendo na economia. O que vai acontecer na economia. E esses caras, majoritariamente, acreditaram que o governo Lula ia ser um governo de equilíbrio fiscal, que havia um risco, mas era um risco baixo. Todos os Faria Limers, os gestores de fundo, esses caras todos apoiaram integralmente a eleição do Lula, sem nenhum pudor. Enquanto isso, o Brasil está fazendo um déficit trilionário recorde. O Lula endividou o Brasil em pouco mais de um ano, mais de R$1 trilhão. Ele já tinha prometido déficit de 1% do PIB, não cumpriu, fez 2,5%. Depois prometeu, no ano seguinte ia ter déficit zero, já falou que não vai ter déficit zero. Só Deus sabe quanto vai ser o déficit deste ano do governo Lula, do segundo ano do governo Lula. E esse é exatamente o caminho que nós passamos durante a eleição, durante o governo Dilma, onde o Brasil foi enfiado na sua pior crise econômica da sua história. Os números das contas públicas já são equivalentes a uma pandemia. Para conversar com vocês sobre esse assunto, eu estou trazendo ninguém menos do que ele, Bruno Musa, o homem, o Faria Limer mais querido do Brasil, o economista mais austríaco de toda a Faria Lima, está transitando aí, acho que, não sei se pelos estúdios da Oeste, ele estava agora na Oeste, já falei para o Oeste parar de ficar fazendo programa no meu horário, que isso é um absurdo, mas estou aqui. Bruno Musa, não dá para concorrer com você, Bruno Musa, é um prazer ter você aqui no Paulo Figueiredo Show, obrigado por ter aceito aqui o meu convite. Pô, que isso, Paulo, sempre te falamos bastante, mas repito aqui, cara, que sou um grande admirador seu há muito tempo, então para mim é uma honra. Eu estava fazendo o programa agora ao vivo, estou aqui na Oeste, inclusive, das 2 às 4, saí correndo de lá para entrar na salinha aqui, porque
faço questão sempre que for chamado de estar aqui, cara. É uma honra de verdade. Obrigado. Você tem que falar pra pessoa do Oeste que fazer programa na mesma hora que meu programa é sacanagem. Pô. Tá errado, né, pô? Tá errado. Porra, tem você faz. 24 horas no dia, dá pra gente dividir de todo mundo, meu, seu, do Oeste, todo mundo, pô. Eu peguei um horário que eu achei que ninguém queria, 3 horas da tarde. Pô, era o horário mais ingrato, não tinha ninguém quando eu cheguei. Agora parece que o Constantino tá querendo fazer. A gente tá com uma audiência absolutamente gigantesca, tem mais de 18 mil pessoas nos assistindo aqui, Que legal, que é muito bacana. Mas eu falei, o Constantino agora tá querendo fazer programa no meu programa, no meu horário. Ele me falou. Eu vou me mudar. Vou me mudar. O pessoal no chat responde aí, vocês querem que o Paulo Figueiredo Show mude de horário? Vou mudar, vou fazer outro horário. Bruno, eu queria fazer que você começasse o programa respondendo uma pergunta honesta aqui pra gente, tá? Qual é o estado real da economia brasileira? E eu não quero que você fale aqui para agradar a plateia, como quer ver o Lula se ferrando, não. Eu quero que você me diga, se você é um economista responsável, competente, inteligente, eu quero que você me diga qual é o estado real da economia brasileira, o quão afundado a gente está ou até que está tudo bem. Bom, vamos lá. Eu realmente falo o que eu penso, senão acho que não teria por que dar a cara às tapas, não é minha atividade primária, né? Mas eu faço isso hoje com produção de conteúdo diária, então eu realmente falo aquilo que eu verdadeiramente acredito. Eu acho que nós ainda estamos longe do poço, mas nós estamos caminhando aceleradamente em direção ao abismo. Isso é produzido através de várias métricas que, no meu entender de ver economia, a gente vem fazendo. Principalmente, o grande cerne da questão é a produção de déficit recorrentes, não apenas déficits primários, que não computam ainda os juros da dívida, mas déficits nominais, que já ultrapassou o pior momento da economia, com mais de 1,04 trilhão de dólares nesse momento. Quando você tem um déficit muito grande, você faz com que o governo tenha que cada vez mais se endividar para fechar as suas contas. E mesmo se endividando, as contas não fecham, não estão fechando. Então, quando você vê isso, não significa que em 1 mês, 2 meses, 1 ano, você vai ver uma economia completamente deteriorada. Mas nós estamos seguindo à risca o manual de uma economia que se destrói por completo por dentro. A produção recorrente de déficits, gastar mais do que arrecada, leva invariavelmente, basta estudar um pouco de história econômica de vários países, inclusive do Brasil lá atrás, que vai levar a um processo de deterioração do valor da sua moeda. Um processo de desvalorização da moeda aumenta o preço do pãozinho na padaria, que representa uma alta expressiva da renda, principalmente dos mais pobres. Então, tudo que a gente vê agora aqui, quando a esquerda adora colocar e falar assim, nossa, o mercado é só dos ricos. O que acontece no mercado é traduzido nas ruas. Quando o real perde valor frente ao dólar, o preço de todo e qualquer bem e serviço que tem qualquer componente importado sobe. Quando as expectativas inflacionárias ditadas pelo próprio mercado mostram que estão realmente preocupadas, como o Boletim Focus, que vem subindo as projeções de inflação semanas tras semanas, a gente vê que esse reflexo chega às ruas, porque o crédito fica mais caro para as empresas, o crédito fica mais caro para o próprio governo captar dinheiro, e não adianta falar baixa a Selic. Não, você capta olhando a curva de juros futura, e por mais que você baixe a Selic sem dar as condições fiscais para tal, a curva de juros futura sobe drasticamente, como a gente tem visto agora. Ou seja, a expectativa da curva futura em 2030 já ultrapassou 12%. Isso encarece crédito das empresas, encarece crédito das pessoas na rua e do próprio governo, aumentando ainda o bolo da dívida. Ou seja, isso é um processo de deterioração econômica que, se seguirmos acelerando, e não há qualquer sinal que a gente vai reverter esse caminho, o caminho é justamente o abismo econômico. É uma bola de neve, né, Bruno? E com consequências em todos os setores. O crédito mais caro para as empresas significa produto mais caro na mesa do trabalhador. Serviço mais caro significa as empresas menos competitivas no mercado internacional. Então, significa menos emprego, significa menos capacidade de empreender. As pessoas não conseguem crédito para fazer novos negócios, colocar suas ideias, tirar suas ideias do papel e colocá-las na prática, porque o crédito se torna absolutamente inacessível. Então, as consequências fiscais, né, não é que o governo tem dinheiro infinito. Essa gastança infinita do governo
ela tem consequências graves. Agora, a pergunta que eu faço para você, o advogado do diabo aqui keynesiano, é: poxa, mas quando o governo gasta mais, ele não está gastando mais, colocando mais dinheiro na economia? Isso não vai gerar mais emprego? Isso não vai gerar mais crescimento econômico? Eu estava vendo um debate hoje cedo, eu faço esse mesmo debate público, não tão forte quanto aqui, mas na Espanha, né? Pela relação que eu tenho com o país, e lá está mais ou menos seguindo a mesma linha de raciocínio brasileira. E eu estava vendo um debate de um político keynesianista versus Juan Ramón Rayo, que você, não sei se você deve conhecer, um economista brilhante, né, de lá, falando sobre isso. Então, basicamente, o que os keynesianistas defendem é que você pode se endividar na sua própria moeda, que você jamais vai levar o calote da dívida, porque no pior cenário, você imprime moeda para pagar a sua dívida. Só que porém, eles estão deixando de lado uma regra básica da vida, não é nem econômica. Se você tem um aumento da oferta maior do que a correspondente demanda por qualquer ativo, o preço dele se deprecia. E se você tem um aumento do endividamento, você fica mais arriscado. Portanto, você precisa remunerar melhor os seus investidores para que possa atrair capital. Senão, eu vou emprestar para outro país. Né? Para que eu vou emprestar para o Brasil a uma taxa de juros mais baixa se o risco é maior? Né? Então, ele precisa subir a taxa de juros para atrair esse capital. Senão, esse capital vai para outro lugar. Então, aquele cenário keynesianista, né, de faça buracos nas ruas, contratamos as pessoas e aí essa pessoa vai ter renda. Legal, no curto prazo, sim. Só que a gente vai continuar vivendo a cada 10 anos em crises severas. Né? Se não me engano, foi na entrevista que o Marcos Lisboa deu há pouco tempo no Brasil Journal, falando que a média, desde os anos 80 ou 90, a média dos países emergentes passaram por 5, 6 crises. O Brasil passou por 14. Ou seja, a gente continua levando essa ideia keynesianista de que você pode fazer um buraco na rua para contratar pessoas através do endividamento público. Repito, no curto prazo você contrata essa pessoa, leva a renda para casa. O custo do endividamento público para essa mesma pessoa que foi contratada para tapar o buraco, mais cedo ou mais tarde essa pessoa, como tem menor qualificação, pagará mais caro o preço de bens e serviços na rua, porque o custo da taxa de juros de um governo endividado chega na ponta final, principalmente para os mais pobres. Ou seja, mas Bruno, é importante às vezes a gente colocar as coisas na linha do tempo. Me parece que o plano do PT, desde o início, eles não acho que ninguém não saiba disso mais hoje, tá? Eu acho que não acho que ninguém não saiba mais disso. Mas eles pensam em ciclos eleitorais e em tomada do poder, que é diferente, como o Zé Dirceu ensinou, de ganhar as eleições, certo? Então, me parece que a aposta era: vamos seguir neste ciclo keynesiano em busca de um crescimento econômico de curto prazo. Esse crescimento econômico, então, em outras palavras, né? Vamos gastar pra caramba nos primeiros 2, 3 anos. A economia vai começar a crescer. Com a economia crescendo, o orçamento dá uma equilibrada no curto prazo, né? Pelo menos a questão do déficit reduz. A gente vai dizer que o Brasil está equilibrado, que as contas fiscais estão equilibradas, e a partir daí a gente vai dominando o poder de tal forma que quando a conta chegar, a gente já se reelegeu 4 mandatos, que foi exatamente o que aconteceu com a Dilma. Né? O governo, as pessoas, o governo Lula, o primeiro governo, foi muito equilibrado fiscalmente. Não houve equilíbrio fiscal nenhum. Houve um aumento gigantesco da arrecadação, claro, por conta das commodities chinesas, do boom demográfico, etc, etc. A gente pode discutir aqui as razões, mas o governo duplicou o seu gasto em 6 anos. Duplicou o gasto em 6 anos, se eu não me engano, o número é esse, faz tempo que eu não olho. Então, a minha pergunta... Só que agora parece que não está dando muito certo, Bruno. Essa que é a minha questão. Porque a gente não está vendo um grande crescimento econômico brasileiro. A gente está vendo uma inflação onde eu estou vendo, acompanho, eu não compro produtos do Brasil, né? Eu não sei quanto é que está o quilo do feijão, exceto por vídeos que eu vejo no Instagram das pessoas absolutamente chocadas com coisas que tiveram 100% de aumento desde que o Lula chegou, outras 50% de aumento. É isso mesmo. A percepção, e muito mais do que os índices inflacionários, que a gente sabe que são cestas, e que nem sempre refletem a impressão do brasileiro, a impressão das pessoas é de que esse plano do PT não está funcionando. Por que não está funcionando? E está funcionando ou não está funcionando? E por quê?
Então, se nós olharmos o crescimento do PIB, como você falou, o PIB nada mais é do que gastos da família, gastos do governo, mais investimentos, né? Mais importação menos exportação menos importação. Quando nós olhamos essas equações individuais, a gente vê em 2023 um PIB que cresceu 2,9% puxado pelo agro e pelos gastos da família, que grande parte tiveram incrementos repassando esse dinheiro para as famílias gastarem. Mais de 90 bi injetado na economia de forma antecipada, na veia para as pessoas gastarem. Então, quando você gasta no curto prazo, a conta do PIB, a equação do PIB vai subir. Só que a gente não tem aumento de produtividade, né? Então, nós estamos com a produtividade que é 1/4 da do americano, 1/5 do suíço, né? Metade da do chileno, 1/3 do sul-coreano. E isso está estagnado há muito tempo. Saiu esse relatório ontem, que de 2010 a 2013 a produtividade brasileira cresceu 0,3%, sendo que serviços, que representa 1/3 do PIB, caiu 0,3%, ou seja, ficou positivo por conta do agro. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque esse plano, ele funciona no curto prazo. O plano keynesianista, ele funciona no curto prazo, e por isso ele é tão sedutor para as pessoas. O papai Estado vai lá, te oferece de bandeja um plano sedutor para salvar a sua vida. Isso funcionou no Lula 1, começou a falhar no Lula 2, estourou no Dilma 1 e Dilma 2. E aí veio o Temer, fez algumas reformas importantes, flexibilização do mercado de trabalho, algo, né, de flexibilização do trabalho, acabou com a TJLP, né, a taxa de juros de longo prazo financiada, subsidiada pelo BNDES, enfim, começou a arrumar ali um pouco. Depois o governo Bolsonaro também apresentou superávit no ano 2021 e 2022. Ou seja, resumindo aqui, Paulo, na minha opinião, repito, economia, ela traz consequências positivas ou negativas a mais médio prazo, de forma sólida. E o que nós vimos foi que esse intervencionismo, essa forma de fazer economia, esse modelo econômico, funcionou lá atrás. Só que ele se esgotou, porque a população brasileira já está quase 80% endividada. 80% das famílias brasileiras estão endividadas. E essa é a explicação de não estar funcionando agora. Na minha opinião, você não tem mais tanto fôlego, seja do governo, porque agora está com déficits recordes e antes tinha superávit graças ao boom de commodity, e a China crescendo com infraestrutura e demandava o que o Brasil exportava, e o petróleo com preço lá em cima entrava dólar no Brasil, que dava uma previsibilidade basicamente de receita. Hoje não. Hoje eles precisam estrangular a população com roubo legalizado, né? Aumento de impostos, dilacerando a cadeia produtiva, dilacerando as pessoas físicas, tomando grande parte daquilo que a gente produz, e mesmo assim as contas não fecham. Então o cenário, ele é bem diferente daquela época em que a gente tinha, você lembra muito bem, acho que foi em 2007, quando ele começou a anunciar subsídios de linha branca, geladeira, lembra disso? Que você tinha, acho que 20 e poucos % da população, das famílias brasileiras endividadas. Hoje já está em 80%, com o Estado completamente deficitário. O cenário é outro, né? O cenário é completo. A conta chegou. Basicamente, eu acredito que esse modelo se esgotou. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão.